Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Léo Barbosa e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da minha experiência tirando o visto americano. Bom pessoal, eu vou falar para vocês, eu fiz uma lista aqui de coisas que eu não posso esquecer de falar. Então, a primeira coisa é do CASV. Gente, não adianta você entrar no CASV com muita antecedência, porque eles só vão te atender no horário agendado. No meu caso, o horário estava agendado para 11h45. Eu cheguei lá, eram umas 10 da manhã. Então, assim, eu fiquei esperando e não adianta, eles só deixam entrar no horário agendado. Mas quando você entra lá e faz o procedimento lá dentro mesmo, demora cerca de 5 minutos somente, tá, gente? O CASV não é demorado. Só demorei porque eu que me adiantei demais e fiquei esperando lá fora. Mas assim, se você quiser parar para comer alguma coisa antes ou fazer umas compras, o CASV ele fica dentro do aeroporto. É como se fosse um shopping mesmo. Então você pode comer alguma coisa, enfim, tomar um café da manhã ou almoçar, enfim, dependendo do horário que você for lá. Mas aí, lembrando que na hora de entrar lá dentro mesmo, dentro do CASV mesmo, é muito rápido, tá bom? Então não tem necessidade de você chegar com tanta antecedência assim. Agora, o perfil da família. Como que foi dividido essa questão do visto? Nós iremos viajar para os Estados Unidos em 6 pessoas. Porém, 3 pessoas já tinham o visto, né? E eu, meu marido e minha sogra não tínhamos. Então, nós marcamos a entrevista para fazer nós três. Só que chegou lá na hora, gente, só pode fazer a entrevista junto quem mora na mesma casa. Eu não sabia disso. Aí então, como eu e o meu marido moramos, né, na mesma casa, eles deixaram a gente fazer a entrevista juntos e a minha sogra teve que fazer numa cabine separado. Na hora foi um choque. Eu fiquei assim, meu Deus. Imagina se aprova um, reprova outro, ia ficar bem complicado, né? Então já fica a dica para vocês. Só pode fazer entrevista junto se você morar na mesma casa que a pessoa que for com você, entendeu? Se for com você e sua sogra, você tem que morar junto com a sua sogra, tá bom? É, E outra coisa, quais são as profissões das pessoas, né, para entender mais ou menos essa dinâmica? Eu sou professor de história e também coordenador escolar. Então, na DS 160, eu declarei o meu salário de professor, gente. Meu salário hoje, atualmente, ele está em 7.850. Então, foi isso que eu declarei, tá? E eu tinha também um investimento, que eu tenho um investimento no banco, no Nubank, aonde eu é, tenho um rendimento mensal, e eu coloquei aquele rendimento lá, e que dá mais ou menos um salário mínimo. Então, assim, eu coloquei isso daí, tá? E o meu marido, ele é um empresário, ele tem uma loja de moda praia, moda fitness, inclusive chama Brisana Biquínis. Só colocar lá no Instagram que vocês vão adorar. Vou até deixar o link aqui também embaixo. E a minha sogra é aposentada. E as outras pessoas que vão com a gente é o irmão dele, a esposa do irmão e o filhinho. Então, o irmão dele é professor também da Universidade Federal de Sete Lagoas. A esposa dele, eu esqueci exatamente o que ela faz, mas é alguma coisa na área de alimentos, de nutrição, alguma coisa assim. E o filhinho deles, ele tem mais ou menos 5 anos de idade. Então, esse é o perfil da família. E aí, pessoal, na hora, deixa eu ver qual que é o próximo aqui, na hora da entrevista. Nós chegamos na entrevista e assim, chegamos bem cedo, né? A nossa entrevista estava marcada para 8 e deixa eu ver aqui que hora que era a entrevista, peraí. Era 8h15 da manhã. Então, 8h15 era o horário que estava agendada a minha entrevista. Mas nós chegamos lá por volta de umas 7h30, 7h20, 7h30. E aí, pessoal, lá fora tem guarda-volumes, tem tudinho para você colocar suas coisas lá. Só que eu não acho confiável, vou ser bem honesto. Tinha até briga lá fora, briga entre as próprias pessoas que faziam esses guarda-volumes. Eu achei aquilo tão baixo, eu não gostei. Eu pisei o pé fora do táxi, nem cheguei a terminar de abrir a porta e já tinha um homem lá fora me perguntando se eu ia tirar visto, que era para eu deixar minhas coisas com ele. Eu achei assim a forma com que ele me abordou muito feia. Então, para prevenir esse tipo de coisa, o que eu fiz? Eu deixei tudo no hotel, gente. Eu não levei celular, não levei nada, não levei relógio, nada. Eu fui com uma camisa polo preta, uma calça jeans azul normal e um Headley, só isso. O meu esposo a mesma coisa e a minha sogra foi com uma
calça jeans, uma camisa também comportadia normal. E foi isso, gente. E fomos de táxi. Então pegamos o táxi do hotel até o consulado, que fica ali no centro do Rio, né? E na hora de voltar também, pegamos um táxi, porque ali na frente do consulado tem pontos de táxi, então assim, não tinha necessidade de levar bolsa, levar celular, levar nada disso. Deixamos tudo no hotel. E aí entramos dentro do consulado gente, levamos também, importante lembrar, levamos uma pasta transparente com todos os documentos que nós preenchemos na DS. Eles falam que é importante que a pasta seja transparente. Então, eu vi pessoas lá com pasta preta que não era transparente e entraram do mesmo jeito. Mas assim, eu preferi não correr o risco e comprei uma pasta transparente. E aí você passa por detector de metal, tudo mais. Aí na fase que você entra lá dentro, é tipo uma igreja. Tem vários bancos assim de igreja que você vai sentando lá dentro e aguardando a sua hora de chamada, né? Quando você entra nessa igreja, vamos dizer assim, e você entrega seu passaporte para uma senhora que fica lá, ela pergunta assim: vocês vão fazer o quê? Turismo? Aí ela marca, ela pega seu passaporte e escreve alguma coisa no seu passaporte, que aqui ela deu esses 3 pontinhos aqui, eu não sei se é os pontinhos ou a letra A. Ela marcou aqui no meu passaporte a letra A e e tem os 3 pontinhos aqui também aqui em cima, ó, não sei se dá pra ver. Olha só. Tem uns 3 pontinhos aqui, tá vendo no código de barras aqui? Eu não lembro qual ela fez primeiro. Eu só lembro que ela anotou e levou lá para dentro. Quando ela retornou, ela só retornou na hora de me entregar o passaporte para eu ir direto para a entrevista. Aí é uma sala grande, tipo uma igreja que você fica esperando, né? E aí tem um corredorzinho que lá na frente já é onde faz a entrevista. E você fica vendo daqui mesmo. Aonde está a igrejinha, eu falo igrejinha, gente, porque parece uma igreja mesmo, tá? Os banquinhos tudo igual igreja. E aí tem um corredor e lá no final você já vê as cabines das entrevistas e aí você vai se aproximando quando a mulher te chama. Aí quando deu 8h15, que era o horário da minha entrevista, a mulher me chama pelo meu nome. Ela falou, Leonardo. Aí eu fui lá, peguei meu passaporte e tinha escrito essa letra A. Aqui, ó. Essa letra A, tá vendo aqui, ó? E a mesma coisa estava escrito no passaporte do Alexandre e da minha sogra. Eu olhei assim, eu pensei, deve ser a assinatura dela, né? Alguma coisa assim. Só que tinha uma menina do meu lado, que o dela, a entrevista dela também estava marcada para esse horário, e o dela estava escrito a letra R e o P, tipo reprovado, parecia ser isso. E o meu, letra A de aprovado, ó, letra A de aprovado, e o da menina aqui estava escrito RP. Eu não sei se é por conta disso que ela foi reprovada, mas eles levam o seu passaporte lá para dentro antes de você ir para a entrevista. Acredito eu que eles vasculham tudo da sua vida, sua rede social, as informações que você coloca na sua DS. E aí eu acredito, tá, gente? Isso é uma coisa assim, é um achismo, não estou afirmando nada. Eu acredito que neste momento, quando eles pegam o seu passaporte e conferem tudo, eles já vão deixar você pré-aprovado ou não para o visto. Eu acho que você já chega na entrevista, entrega seu passaporte para o cônsul com essa assinatura de aprovado. Eu não sei se isso aqui quer dizer que eu fui aprovado por causa disso, mas eu acredito que eles já definiram se você vai ser aprovado ou não nesse momento. Você já chega lá na hora da entrevista com o seu visto pré-aprovado. Eu acredito nisso, tá? Porque a menina que estava com RP escrito ali atrás, ela foi reprovada. E ela foi com esse RP antes de chegar no guichê. A menina que analisou o passaporte dela, que levou lá para trás, entregou para ela com esse RP. E o meu entregou com a letra A. O do Alexandre também e o da minha sogra também. Então, assim, eu já imagino que a entrevista começa bem antes de você realmente estar naquele guichê. Então, chegamos lá, aí tinha uma fila de zigue-zague, né? Igual fila de lotérica mesmo. E aí tinha uma senhora na minha frente. Essa senhora, a entrevista dela foi assim, eu sabia que ela ia ser negada. Eles me direcionaram para um guichê
Número 8 era um senhor não, era um cara de mais ou menos uns 35, 40 anos, muito simpático, que ele estava entrevistando todo mundo. E assim, só que ele estava reprovando a galera. Mas ele era muito simpático. E aí tinha uma senhorinha na minha frente, muito simplesinha, com uma roupa assim, muito simples também, um cabelo bem sem pentear direito. Ela chegou, entregou o passaporte para ele e ele perguntou assim: "A senhora vai para onde?" Aí ela: "Vou para Pensilvânia." "Quanto tempo a senhora vai ficar lá?" Aí ela falou assim: "Ah, não sei ao certo, não, vou ficar poucos dias." Ela já não deu muita certeza. E aí ela falou assim: "A senhora vai fazer o que lá?" "Vou visitar o meu filho." "Ah, tá. Quanto tempo seu filho está nos Estados Unidos?" Aí ela respondeu que ele estava lá há 19 anos. Aí o cara da entrevista perguntou: "Nesses 19 anos, quantas vezes o seu filho veio te visitar no Brasil?" Aí ela falou que nenhuma vez. Aí o cara já deve ter pensado: poxa, o cara está há 19 anos nos Estados Unidos, nunca veio visitar a mãe? Óbvio que esse cara tá ilegal, né? E aí já negou o visto da mulher. E aí a mulher ficou indignada: "Não, pelo amor de Deus." Aí o cara: "Olha, senhora, infelizmente o seu visto foi negado, eu não posso te falar mais nada." E aí entregou uma folha rosa para a mulher. Eu falei: "Ai, Jesus do céu, não é possível." E o próximo era eu, né? Aí eu tava assim, gente, lá não é legal você ficar reparando na entrevista dos outros, mas é inevitável. É inevitável porque é tudo muito próximo, assim, tipo, você fica a poucos passos da pessoa. E aí você acaba ouvindo tudo. Eu ouvi várias pessoas serem negadas por coisas desse tipo, assim, de ter familiar, ou de não falar uma resposta muito concreta. E o próximo era eu e o Alexandre. E a dona Nedes. Aí o cara falou: "Olha, a dona Nedes vai ter que ir para aquele guichê, que é a minha sogra." Levou ela para um guichê de uma entrevistadora lá, uma mulher, que ela estava reprovando também várias pessoas. E eu e o Alexandre era o próximo. Aí o cara fez assim pra mim, tipo, o cônsul, né? Tipo: "Pode vir você." Aí eu fiquei meio assim, né? Fui. Aí ele falou assim: "Vocês podem me entregar o passaporte?" Aí eu entreguei o passaporte. Aí ele falou assim: "Vocês vão juntos, né?" Aí esse é o meu erro, tá, gente? Eu cheguei lá, ele falou assim: "Vocês vão juntos, né?" Aí eu falei: "Sim, nós somos um casal, moramos juntos." Então eu já fui respondendo várias perguntas sem ele me perguntar nada. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque eu já ouvi dizer que isso pode prejudicar. Então ele perguntou assim: "Pode me dar o passaporte, por favor?" Aí eu entreguei o passaporte, aí ele: "Ah, vocês vão juntos, né?" Aí eu respondi: "Sim, nós vamos juntos porque moramos juntos e somos um casal." Tipo assim, ele nem tinha perguntado, né? Eu já fui e falei: "Não recomendo, tá?" Aí ele: "Ah, ok." Aí ele digitou, digitou, digitou: "Vocês irão para onde?" Aí eu falei: "Nós iremos para Orlando conhecer os parques da Disney." Eu já dei uma resposta meio completa, entendeu? Ele perguntou para onde, eu já falei para onde e o que a gente ia fazer, porque eu acho que completava uma resposta e a outra, para não ficar uma coisa muito mecânica, tipo ele perguntar: "Para onde você vai?" "Orlando." "Quantos dias?" 10. Não, então a gente foi fazendo de acordo que ficasse uma conversa natural. Aí ele perguntou: "Quantos dias vocês vão ficar?" Aí falamos: 10 dias. "E com quem vocês irão viajar?" Aí eu falei: "Nós iremos nós dois, juntamente com a minha sogra e a família do filho dela, que é o André, a Kiva e o Arthur. Então será uma viagem de 6 pessoas." Aí beleza. Aí nessa parte, o Alexandre, que estava do meu lado, ele falou assim: "Ah, e vale ressaltar que o meu irmão já tem o visto." O cara nem tinha perguntado e o Alexandre falou isso. Mas assim, gente, não é recomendado fazer isso, mas tava muito natural, gente. Eu não tava nervoso, o Alexandre também não tava nervoso. A gente chegou lá, tipo assim: "Ah, se reprovar, reprovou." Entendeu? Então o Alexandre respondeu que o irmão dele já tinha visto. Aí o cara fez assim, ó: tipo assim, achou interessante essa informação. Aí ele digitou, digitou, digitou e perguntou assim pro Alexandre: "Você já saiu do Brasil?" Aí o Alexandre respondeu que sim, que ele tinha ido para o Chile. E aí ele perguntou: "E você também, Léo?" Aí eu falei: "Não, eu não." Aí ele digitou, digitou, digitou. E depois ele perguntou assim: "Vocês trabalham com o quê?" Aí eu falei: "Eu sou professor de história e sou coordenador escolar." Aí ele perguntou para o Alexandre o que o Alexandre trabalhava. Ele falava que tinha uma loja de moda, praia e fitness, e perguntou quantos funcionários ele tinha. Ele respondeu os funcionários, respondeu até o nome dos funcionários. E aí o cara digitou. Aí depois ele virou e falou assim: Aí ele perguntou de novo se eu tinha viajado para fora. Eu falei que não.
E não perguntou, gente, nada de salário, nada de imposto de renda, nada disso. Quantas faculdades você tem? Aí eu respondi que eu era formado em História, Direito e também Pedagogia, que eu tinha essas três faculdades e uma pós-graduação. Aí ele virou e falou assim: tá, mas dessas três faculdades, qual você exerce profissionalmente? Aí eu falei: sou professor de História e coordenador. Eu acho que ele pergunta várias vezes a mesma coisa para ver se está batendo alguma coisa, se eu vou errar. E por último, ele me perguntou o nome da minha mãe, que eu achei muito estranho. Porque a minha mãe nunca tinha tirado nenhum visto, nem passaporte minha mãe tem. Mas ele perguntou o nome da minha mãe, gente. Aí eu respondi o nome da minha mãe. Aí ele: parabéns, seu visto foi aprovado. Me entregou um papel branco. E aí o papel estava escrito que tinha sido aprovado, que eu ia receber um e-mail ou que meu visto ia chegar através do correio e tudo mais. Eu não recebi e-mail algum, mas o visto chegou depois de 15 dias na minha casa. Aí o visto tá até aqui, vou até mostrar para vocês. É, deixa eu pegar aqui, ó. Aí eu não sei se eu posso mostrar tudo, né? Mas tá aqui o visto, tá? E aí eu vou falar umas coisas assim que eu observei lá. Ah, tá. Aí na hora que ele falou parabéns, seu visto foi aprovado e me entregou uma folha azul, ele me entregou uma folha só. Aí eu virei e falei assim: mas peraí, são dois vistos, por que que você só me entregou um papel? Aí ele: não, não é necessário ter dois papéis, não. Isso aí é só para te orientar o que você tem que fazer agora. Aí eu fiquei assim olhando, aí o Alexandre: vem, Léo, vambora. Eu: então tá bom, então, muito obrigado, bom dia. Tipo assim, eu ainda indaguei o homem sobre um papel branco, eu queria dois, ele me deu um. Gente, é muito perigoso fazer isso, tá? Porque eu realmente fiquei na dúvida, porque eram duas pessoas tirando visto e ele só entregou um papel. Mas vamos lá. Fiz todo esse processo, em setembro eu preenchi o DS-160 e marquei a entrevista para novembro. Eu fiz por uma agência, tá, gente? Eu fiz por uma agência aqui de Vila Velha mesmo. Eu moro aqui em Vila Velha, mas eu não vou indicá-la aqui no vídeo porque eu não estou sendo patrocinado. Mas quem me perguntar, depois eu respondo o nome da empresa, tá bom? E é isso. E a dica que eu dou para você que quer tirar o visto é o seguinte: tenha todos os detalhes, não minta em nada. Eu acho que vale muito a pena se você falar a verdade. Eles vão perceber, eles pesquisam tudo, eles olham até seu Instagram, eles pedem inclusive o Instagram na hora, né? Da DS-160. Então, assim, não adianta mentir, gente. Tem que falar a verdade, trabalhar sempre com a verdade. E é isso. Ele não tem por que você ter um visto negado se você fizer tudo certinho. No dia que eu fui, várias pessoas foram aprovadas, a maioria foi aprovada. Eu só via pessoas saindo de lá aprovadas. As poucas pessoas que eu vi ser reprovadas é porque tinha alguma inconsistência. Tinha muitas pessoas idosas tirando visto, aposentados. Então eu acho que quem já é aposentado, eu acho que já tem uma certa preferência para aprovação, tá? Não estou dizendo que todos serão, mas eu vi muitas pessoas aposentadas lá no dia e pessoas que vão em família também. Só que tem que tomar cuidado. Se você tiver alguma coisa errada, preencher alguma coisa que não bater na hora da entrevista, pode ser que você seja negado. Se você colocar um salário errado ou se você errar qualquer coisa assim, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. É, Então, pessoal, no mais é isso. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder. Se eu esqueci de alguma coisa também, eu posso, qualquer coisa, fazer um outro vídeo. Quem quiser me acompanhar em redes sociais, meu Instagram é Léo Barbosa V. Vou deixar na descrição. Quem tiver interesse de ver as postagens que eu vou fazer lá, vai ser muito legal. Então, vai ser muito bem-vindo. Inclusive, posso também responder perguntas pelo Instagram também. Então é isso. Até mais. Falou.